Boa tarde aos nossos seguidores deste momento de onde estamos aí com o nosso programa Ser um Ser de Valor na Rádio Fonte de Água Viva. Então, aos nossos ouvintes, que nós possamos hoje trazer assim um programa muito especial nesta tarde, que estamos buscando esclarecimento principalmente para os pais de nossos alunos e de toda a rede posteliana de educação, diante de um tema muito pertinente e atual que está e vai atingir a área da educação. E esse tema, então, convidamos a doutora Adriana, juntamente com a nossa psicóloga Ieda, que trabalha no Sagrada Família. A doutora Adriana, ela é juíza da vara do juizado. Hoje ela trabalha em São Paulo e faz parte também de um trabalho em Campinas, Mogi Mirim. E ela vai estar dando a sua entrevista diante de todos os estudos que ultimamente ela vem fazendo até no exterior, para que assim nós possamos ter esse esclarecimento de um tema que se chama inteligência artificial. E podemos perguntar, o que você sabe sobre esse assunto? Sobre a inteligência artificial que vem trazendo para dentro de nossa área educacional. Então, queridos pais, queridos ouvintes, nós no mundo em que estamos precisamos de muita sabedoria para discernir o que realmente é eficaz na educação e que vem trazer ou agregar valores educacionais para os nossos alunos e também para as famílias as quais trabalham conosco. Aos nossos educadores, esse discernimento de como trabalhar isso na área da educação, não é? O que nós podemos contar com a inteligência artificial e o que realmente é conteúdo que é próprio do educador e que isso não pode fugir de nossas mãos. Então nós temos que possibilitar, claro, essa tecnologia, esse meio de estarmos fazendo a educação de uma forma muito atualizada, esse segmento, mas também ter muita prudência do que vem trazer aí este tema complexo, muito complexo, que hoje está se discutindo muito, sobre a inteligência artificial, como isso vai atingir as nossas escolas, como os nossos educadores vão trabalhar com isso, com essa nova possibilidade de ferramenta educacional, o quanto isso vai beneficiar e o quanto nós não podemos deixar prejudicar a educação. Então, nós que somos aí peritas na área da educação, precisamos ter então esse discernimento de amplitude para que os nossos alunos possam, de um lado, experimentar o que é melhor da inteligência artificial, o estudo através da inteligência artificial e aquilo que realmente os nossos educadores, ou seja, a inteligência artificial não pode substituir o conhecimento que é próprio do educador enquanto conteúdos. Então, que nós possamos assim, diante dessa novidade que eu trago para vocês neste programa, a entrevista da nossa querida amiga doutora Adriana, juíza de direito, e também da nossa psicóloga Ieda Estrada. Então, que vocês possam ter um momento muito prazeroso, ouvindo, pensando, refletindo sobre esse tema tão atual, mas ao mesmo tempo tão desafiador. Olá, boa noite. Tudo bem? Agora eu tô ouvindo. Muito bem, estava com o som fechado aqui, mas vamos lá, com uns minutinhos de atraso. Vamos abrir oficialmente a nossa live de hoje sobre inteligência artificial.
né? Um tema tão atual e tão importante e necessário, né? Eu sou Ieda, sou psicóloga escolar no Colégio Sagrada Família e hoje quero agradecer muito, né, a presença da doutora Adriana para estar falando com a gente um pouquinho sobre esse tema, tirando algumas dúvidas. Então, agradeço a sua participação, Adriana, em nome de toda a escola, de toda a comunidade escolar. É um prazer enorme estar aqui nessa conversa com você. Você pode se apresentar para a gente, Adriana, para o pessoal conhecer você? Sim. Primeiro, boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo e vendo. E eu agradeço o convite da escola. Eu sou Adriana Barré, eu sou juíza de direito. Durante quase 4 anos e meio, eu fui juíza criminal aí em Leme e tive a oportunidade de conhecer a instituição Educação do Plácido Viel e toda a sua rede de atendimento, enfim. E acabei me especializando na área de direito digital e partindo agora para o estudo de inteligência artificial desde 2021. Muito bem, muito bacana. Obrigada, Adriana. A gente tem hoje um roteiro para a nossa conversa que foi carinhosamente elaborado em parceria com os alunos do Ensino Fundamental 2, né? E aí, então, eu quero pedir para o pessoal que está entrando aí, né, que está assistindo, ficar à vontade, mandar pergunta. A gente sabe que esse tema gera muita dúvida, né? É um tema em constante expansão, evolução. Então, mandem as dúvidas, as perguntas. Túlio está aqui junto com a gente para dar uma auxiliada nessas perguntas. E vamos lá, vamos começar, né, Adriana, conversar um pouquinho sobre esse tema. A primeira pergunta, então, para a gente falar um pouquinho sobre, é o que é inteligência artificial? Bom, inteligência artificial, na verdade, é um conceito muito amplo. Na verdade, como alguns entendem como uma tecnologia, outros como uma ciência. Enfim, depois de muitos estudos, tá? Desde 1950, quando se iniciou com a ideia do que era inteligência artificial, até 2024, muitos conceitos foram criados e estudados. O que é mais aceito na comunidade global é o estabelecido pela Organização para o Desenvolvimento Econômico dos Estados, que vem da Europa. Basicamente, o conceito de inteligência artificial se resume no máquinas que funcionam com um determinado fim, um determinado objetivo, e ela é capaz de dar caminhos preditivos para que os humanos tomem as suas decisões. Em resumo, é isso, né? E o importante destacar também, Eda, que a inteligência artificial, o estudo dela, não é uma ciência ou um conceito que quer que seja único. Ela envolve computação, ela envolve robótica, ela envolve neurociência, ela envolve psicologia, direito, enfim. É como se fosse um grande universo de estudo e a inteligência artificial acaba passeando por todos esses ramos. Sim, muito bacana a gente ter um olhar amplo, né, para essa temática tão necessária, né? Porque hoje em dia a gente vê que a inteligência artificial ela está em tudo, né? Essa tecnologia só avança e a gente precisa se atualizar, precisa se inteirar do impacto dessa tecnologia na nossa vida, né? A ideia não é a gente afastar, às vezes a gente escuta as pessoas, né, às vezes de gerações anteriores, falando sobre o quanto essa tecnologia veio para atrapalhar, e não, né? A gente tem que ter um outro olhar, porque essa tecnologia está aí para expandir, para melhorar, para acrescentar, e a gente precisa ter esse olhar evoluindo em conjunto, né? E aí a gente pode falar, então, Adriana, um pouquinho sobre os conceitos fundamentais, os conceitos básicos que estão dentro da inteligência artificial? Sim, olha, Ieda, você tocou em 2 pontos muito importantes. O primeiro deles é que a inteligência artificial está em todos os ramos. Não há como retrocedermos, né? A tecnologia veio, ela atinge os nativos digitais e ela atinge a minha geração, que eu denomino como sobreviventes digitais. Ou seja, todos vamos ter que nos adaptar a ela.
né? E, em segundo lugar, a cada palestra, a cada conversa, a cada bate-papo que eu me preparo, um dia antes ou até de manhã, eu tenho que fazer uma revisão. Por quê? Porque o avanço tecnológico não consegue acompanhar a academia, o direito, qualquer ramo, porque a evolução tecnológica a gente está sentindo na pele. Pois bem, dois pontos que eu quero iniciar é trazer para os alunos, trazer para os espectadores duas ideias principais. Por que eu vou usar tecnologia? Eu tenho que ter um objetivo para usá-la. E como eu vou utilizá-la? Esses são os dois grandes pilares para a gente começar a falar em conceitos de inteligência artificial. Quando você começa a estudar inteligência artificial, você diz, meu Deus, eu nunca vou conseguir aprender isso, porque é um mundo completamente diferente. Mas eu vou tentar trazer para vocês um pouco, fazendo algumas comparações, né? Que foi assim que eu consegui entender. Imagine só, para quem vem da área do direito, de repente cair na área de ciência da computação, neurociência, é muita coisa, tudo junto e misturado. Então, primeiro conceito que é importante, só existe inteligência artificial a partir de dados. E dados tem que ser em grande quantidade. Por isso que a inteligência artificial, quanto mais dados em volumes, tanto melhor para que um sistema de inteligência artificial funcione. Será que esses dados são precisos? São reais? Né? São de boa qualidade? Então, esse é a primeira grande chave, inteligência artificial e grande quantidade de dados. Depois, o que vem a ser o tal do algoritmo, né? Que a gente tanto escuta. O que é o algoritmo? Nada mais é do que um conjunto de orientações que o processador, que o programador de dados dá à máquina visando a um determinado objetivo. E tudo isso você só consegue por meio de sistemas de computação. Uma das técnicas, é a machine learning, que é a questão de como esses dados são processados. Então, a máquina, o desenvolvedor, ele imputa, ou seja, ele insere dados para que determinado objetivo seja alcançado com a saída de informações. Querem ver um exemplo? Um dos motivos para a finalidade de inteligência artificial. Streaming, quando a gente vai consultar um filme. Como é que você acredita, Ieda, que aparecem aquelas imagens, tá? Eu assisti a um filme de aventura. Dali a pouco, no dia seguinte, eu vou lá, eu ligo o meu streaming, tá lá uma série, um cardápio só de aventuras. Como é que a gente começa a pensar nisso? Né? É simples, mas não é. A máquina filtra os meus gostos, ela puxa os meus dados, processa esses dados por intermédio de machine learning e ela entrega para mim situações futuras. Ou seja, Adriana, o cardápio está aí. Você pode aceitar ou não aceitar. Eu acho que, em termos de conceitos, né, esses são os básicos, para a gente começar a entender como se processa a inteligência artificial. Sim. E aí, então, há essa ideia que a gente precisa entender de que os dados precisam ser em grande volume, né, para gerar esses resultados, e o algoritmo vai, então, direcionar, né, para a máquina aquilo que precisa ser mostrado, né? É isso, Adriana, mais ou menos por aí? Perfeito, Ieda, perfeito. O algoritmo é a receita do bolo, né? É o caminho que vai ser utilizado, é a linguagem que a máquina entende para ela poder processar os dados humanos, que ela vai converter em dados de máquina e vai nos entregar um resultado, né? Sim. E aí a gente precisa, acho que ter em mente, já nesse momento, Adriana, um pouquinho sobre o que são dados sensíveis, né? Porque esses dados sendo inseridos, eles podem também atingir uma certa sensibilidade em relação à intenção, né? E ao uso desses dados. Como que você poderia contribuir um pouquinho para essa compreensão, para a gente entender melhor? Exatamente.
outro assunto bastante importante é o tratamento de dados, né? O que vem a ser, na verdade, da onde surgiu essa expressão dados sensíveis. Nós vamos começar daí, depois eu explico um pouquinho do que seja dados sensíveis. Lembra que eu falei que é importante a gente saber como utilizar as tecnologias e para que utilizá-las. Então, quando eu disponibilizo os meus dados, eu preciso ter consciência do que eu vou publicar, né? Do que eu vou compartilhar com a rede, com a nuvem, com todo o sistema computacional. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio, na verdade, de todo o movimento da Europa, e nós importamos essa ideia da Europa e criamos a nossa própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma série de normativas de como você trata dados. Você quem? Todo mundo que usa. O que desenvolve, o provedor de internet, o usuário, tem regra para todo mundo. E dentro desta lei existem vários conceitos. Um deles é a questão dos dados sensíveis. Dados sensíveis são todos aqueles capazes de nos identificar em pontos da nossa vida e da nossa identidade social. Por exemplo, a minha cor de pele, a minha orientação sexual, a minha etnia, a minha origem. Ou seja, a partir disso, nós temos que ter em mente que dados sensíveis não podem circular ou não devem circular nos meios legais de internet de comunicação, porque pode causar o quê? Prejuízos aos seus usuários. Sim, e muito importante a gente ter isso em mente, né? Porque muitas vezes a gente acredita que aquilo está apenas e tão somente alimentando o que a gente está colocando ali. Não, a gente está compartilhando esses dados, né? E aí a gente perde o controle daquilo que está sendo colocado. Já ouvi algumas polêmicas sobre as estatísticas de crédito e o reconhecimento facial, né? Que vieram aí em alguns aplicativos com normas de uso, né? Ali um contrato de adesão complicado, né? Não bem esclarecido, né, quanto ao uso dos dados. E aí você consegue explicar um pouquinho para a gente, Adriana, pensando ainda sobre esses conceitos básicos da inteligência artificial, como é o ciclo de vida quando a gente fala de sistema de inteligência artificial? Sim, é importante a gente ter em mente que a inteligência artificial, uma máquina, por exemplo, ainda, tá? Existem dois tipos de inteligência artificial, né? Que é a doutrina, que os estudiosos dividem. Você tem a inteligência artificial fraca e a inteligência artificial forte. São as duas grandes divisões. Porque aqueles filmes futuristas que todos os alunos adoram nos apresentar, nossa, professor, esse filme, será que a gente vai chegar a uma época que a gente pode apertar um botão e que a máquina vai resolver tudo? Segundo os estudiosos, a superinteligência, ou seja, a autonomia das máquinas para fazer tudo, ainda está longe de acontecer. Essa é a opinião dos estudiosos. Pois bem, então, por conta disso, nós temos que ter em mente que as máquinas ainda são alimentadas por dados e esses dados são controlados pelos seus desenvolvedores, por quem utiliza. Então, o ciclo de vida de uma criação de sistema de inteligência artificial começa primeiro no planejamento. Para que eu vou criar esse sistema? Eu posso criar um sistema, por exemplo, para melhorar recursos de aprendizagem de uma determinada classe de alunos. Eu posso, por exemplo, criar um sistema de inteligência artificial para conceder crédito para mulheres na faixa entre 40 e 50 anos. Eu posso criar, por exemplo, um sistema de aprendizagem para adolescentes entre 16 e 17 anos, por exemplo. Tá? Então, vejam, você precisa pensar em inteligência artificial primeiro. Para que eu vou querer? É a fase de planejamento. Depois, a fase de seleção dos dados. Lembra que eu falei? Os dados eu preciso buscar em algum banco de dados. Aonde eu vou? Vamos criar um sistema que vai atender ao Plácida, né? A escola Plácida. Bom, ok. Então, vamos pensar num banco de dados que reflita a realidade dos alunos
Tô plácida. Planejei? Ok. Aí eu vou montar, ou seja, eu vou criar este sistema. E uma das fases mais importantes, Ieda, é a validação desses sistemas, né? Porque o desenvolvedor precisa pensar, ou aquele que cria para ganhar, para monetizar um sistema de inteligência artificial, ele precisa ter em mente que ele pode criar riscos. Ele pode criar riscos e ele pode promover desigualdades. Então, antes de ele colocar esse sistema no mercado de tecnológico e de consumo, ele precisa validar este sistema. Ok, bota para funcionar. Aí o sistema é lançado no mercado, na mídia, a gente tem o chat GPT, né? É a sensação, né? Gemini e outras inteligências artificiais generativas. E aí você tem um monitoramento. Por quê? Porque desse sistema podem derivar riscos, e riscos que podem causar prejuízos. E a fase final, que muitas vezes nós leigos nos esquecemos, às vezes um sistema de inteligência artificial, ou ele não é confiável e não é seguro, ele é retirado de circulação. Então é necessário que ele seja descartado com segurança. E aí todos os dados que foram inseridos nesse sistema precisa passar por um processo que se chama, lá da Lei Geral de Proteção de Dados, de anonimização de dados. É isso. Muito bacana, muito interessante, porque eu nem fazia ideia de tudo isso, doutora Adriana. E imagino que não só eu, né? A gente precisa sempre se aprimorar e entender um pouco mais desse impacto, né? Porque essa inteligência artificial está aí, está em tudo, e a gente está inserindo os nossos dados, às vezes, sem nem ler. Né, o modo como ele vai ser usado, de que forma que ele pode vir a trazer um impacto de volta para a gente, né? E aí, nosso próximo tópico, eu acho que responde um pouquinho já a pergunta que a Denise fez. A Denise, minha colega de trabalho, coordenadora da escola, né, do Colégio Sagrada Família, perguntou assim: doutora, e como você acredita que a escola pode utilizar a inteligência artificial como ferramenta de reflexão e aprendizagem? E o nosso próximo tópico era exatamente esse, né? Onde a gente falaria um pouquinho sobre as aplicações da inteligência artificial na educação. Né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, Adriana? Claro, com prazer. Primeiro eu quero cumprimentar Denise Sicaroni, porque trabalhamos juntas, tivemos oportunidade, né, de trabalharmos juntos num grupo aí em Leme, e então sinta-se abraçada e muito feliz de saber, né, que essa pergunta que é tão ampla, né, na medida que é ampla é importante, né? Por quê? Porque o papel da educação é um dos pontos, na verdade, onde a inteligência artificial pode fazer o seu caminho benigno, né? Por que disso? Porque todos esses sistemas, eles sempre são muito pensados sempre na questão de monetização e riscos. Então, eu fiz um levantamento dos principais ramos aqui no Brasil em que se aplica inteligência artificial. O primeiro deles é na saúde, tá? Tá bem assim à frente. 46% dos sistemas desenvolvidos são aplicados na área de saúde. Depois vem agronegócio, 27%, e a educação vem em terceiro lugar, 18%. Tá? E assim, é um ramo que podem ser aplicados modelos de IA muito amplos. Os mais estudados e os que essa pesquisa vem, a fonte é do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Eu já deixei também, Eda, se os alunos quiserem consultar, se os professores quiserem consultar, é um material muito rico. Então, assim, primeiro lugar, modelos de IA para personalizar metodologias de ensino, tanto para o professor de ensino quanto para o aprendizado. O acesso à educação de qualidade. Gente, inteligência artificial é um campo
muito grande. Ela está muito desenvolvida, por exemplo, para modelos de linguagem, para você poder interpretar ou traduzir. Basicamente, o Google, o tradutor numa versão melhorada, hoje, por exemplo, uma pessoa que fala o português, ela pode se valer de inteligência artificial, por exemplo, para traduzir um texto, verter esse texto para o inglês, para o chinês, ou seja, o acesso à educação globalizada é um campo aberto para os alunos, né? Inteligência artificial também pode ser usada para o engajamento dos alunos. Esses dias, semana passada, eu fiz uma palestra na universidade e eu perguntei, gente, quem que usa chat GPT aqui? E os alunos levantaram a mão assim, meio que tímidos, e os professores todos na frente. Podem falar que vocês usam inteligência artificial e o chat GPT. Pode usar, mas tem que saber usar e registrar que usa. Né? Então, a IA pode ser muito utilizada para engajamento dos alunos. E também na parte administrativa da escola, na formulação de materiais. É um mundo muito grande. Né? Então, essas são as principais aplicações que eu vejo. Isso assim, os sistemas prontos, tá? Depois eu queria falar sobre o papel do professor, porque Sim. Não se discute que máquinas poderão substituir humanos, tá? Não se discute, isso daí está fora de cogitação. Sim, mas pode vir a auxiliar bastante, né, doutora? Eu estava outro dia vendo uma entrevista onde o dono de um sistema de ensino estava explicando a criação de um sistema que tem auxiliado muitas escolas na adaptação de currículo, de recursos para crianças que necessitam de um processo de inclusão humanizado, né? E aí, quando a gente olha para a sobrecarga de trabalho do professor, né, que hoje a gente amplamente, né, tem acesso e conhecimento a respeito de como o papel do professor é muito além da sala de aula, né? Saber que essa demanda se soma a uma sobrecarga que já é grande, né? Então, assim, se dentro de uma sala de aula, eu como professora tenho 3 alunos inclusos, são 3 alunos com plano de ensino individualizado, né? E aí, adaptar todo esse conteúdo vai muito além de conhecer a especificidade desse aluno, porque eu posso ter 3 alunos com TDAH, 3 alunos TEA, 3 alunos ali, e cada um é de um jeitinho diferente. Cada um tem um potencial de aprendizado e uma necessidade específica. E a inteligência artificial vem muitas vezes para dotar ali de uma metodologia, de uma didática específica, otimizando o tempo desse professor, não substituindo, mas complementando. Né, doutor? Então, assim, se a gente olhar por um lado humano de como essa possibilidade dentro da educação pode vir a se somar, a gente pode produzir, né, um serviço de muito mais qualidade para esses alunos que estão necessitando, né? E outras possibilidades também, né, otimizando o trabalho desse professor que já sofre com uma sobrecarga na montagem de um conteúdo, numa apresentação, num vídeo. E aí o professor ficando encarregado aí de continuar o seu trabalho humano, mas com uma ferramenta que instrumentaliza de um jeito a contribuir, né, a investir de qualidade e otimização no tempo, né, desse professor. Mas é muito bacana pensar que as contribuições não param, né, e aí a gente precisa se inteirar cada vez mais. E aí acho que é bacana, então, a gente pensar como que você vê, doutor, o papel do professor, né, o impacto no trabalho do professor. Bom, você fez um apanhado muito interessante, Eda, sobre a questão de a tecnologia, em especial a inteligência artificial, veio para potencializar a inteligência humana. Isso tem que estar claro para o professor, né?
os humanos que serão substituídos, eles não serão substituídos pela inteligência artificial, e sim pela incapacidade, né, ou pela falta de vontade de adquirir as ferramentas necessárias para o seu trabalho ser potencializado. Isso precisa ficar muito claro. Então, às vezes a pessoa se preocupa tanto, né, quando eu sou procurada para falar sobre o assunto. Vejam bem, eu sou do direito, né, e eu estou falando sobre inteligência artificial, porque é importante que o professor compreenda a lógica do sistema. Quando a gente consegue entender como funciona todo o ciclo de vida da IA e os conceitos básicos, o professor se apropria desses conceitos, e a partir daí, quando um desenvolvedor lhe for apresentar o sistema, ele vai saber se esse sistema vai atendê-lo e se é inclusivo ou não. Então, esse é o principal ponto que eu trago para o professor. É se preocupar agora em se capacitar. É lógico que é tudo junto e misturado, tá? No direito é a mesma coisa, a gente vai ter que aprender a fazer resumo de sentença com o chat GPT, enfim, é porque o avanço tecnológico não é um avanço, é um avalanche tecnológico, né? Nos atropela. Mas que o professor procure o que a Unesco recomenda como habilidades digitais, desenvolver habilidades digitais. E a Unesco já em 2019 denominava habilidades digitais como a capacidade de acessar, gerenciar, entender, integrar, comunicar, avaliar e criar informações de maneira segura e adequada por meio dos dispositivos digitais e tecnologias em rede, para a participação, aqui é importante, na vida econômica e social. Onde que está o educador? O educador, na verdade, são os nossos primeiros passos, né? Para que a gente consiga se socializar e para que a gente produza e se espere que a gente consiga se desenvolver enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, são essas duas recomendações: capacitação, ficar aí no pé dos coordenadores, dos diretores. Olha, vamos nos capacitar e trabalhar com a questão de como que funciona esse sistema, né? Entender primeiro para depois aplicá-lo. E é fato. E também uma outra perspectiva, o professor, por natureza, ele tem uma personalidade crítica, construtiva, né? Então, ele tem que estar atento também aos objetivos dos sistemas que são oferecidos aos seus alunos e aos sistemas que são oferecidos a ele para potencializar as suas aulas. Então, vai no estúdio. Sim. Muito bacana, doutora. E a gente vê, dentro dessa área voltada para a educação, voltada para o professor, que há um uso, né, da inteligência artificial que eu acho que muito estimula o desenvolvimento dos alunos, que é o que a gente chama hoje de gamificação, né, que é adequar o desafio à altura e dar uma recompensa face a essa evolução. E o professor não perde o papel e tem a contribuição de um sistema voltado justamente para a motivação pelo reforço, né? Então, eu acho que saber utilizar essas estratégias, essas ferramentas, esses recursos, tem muito a acrescentar no nosso papel como educadores, né? E aí a gente tem uma pergunta da professora Amanda, em que ela fala que nós devemos sempre estar salientando com os alunos a importância de sempre manter os sigilos pessoais, né? E acho que a gente daí puxa um pouquinho do que seria nosso próximo tema sobre a ética, né, na utilização da inteligência artificial. Excelente, Amanda, né? Isso. É que aqui está Locatelli, é isso? Isso, é a Amanda Locatelli. Amanda Locatelli. Amanda, excelente a sua preocupação, né? Eu começo trazendo o papel da ética na utilização da inteligência artificial, né? Muitos doutrinadores, muitos estudiosos, principalmente o mercado tecnológico privado, pouco se ocupa
das questões das diretrizes éticas para o uso de tecnologias. E para mim é a pedra de toque, né? Eu tenho estudado a fundo, existem pesquisadores do mundo inteiro que falam sobre a importância da ética, porque a ética não vincula, né? A legislação vincula, mas a ética não. E olha só, a profissional da educação, a Amanda, já está trazendo a importância de manter sigilos pessoais, né? Educar os nossos alunos para que eles tenham essa consciência, né? Manter sigilo, manter cuidado com os seus dados pessoais, porque eles podem ser utilizados indevidamente. Então, a ética é onde tudo começa, né? Onde tudo começa. E quem que vai dar esse papel? Quem que vai conscientizar, em princípio? São os professores, são os pais, né? Toda essa rede social que circunda os alunos é que vai implementar ou agregar essa cultura de uso ético. Tá? Só um dado interessante para os professores, existem diretrizes éticas para o uso de IA no mundo inteiro, né? Inclusive na Europa isso é muito forte, é mais forte na Europa, na verdade, do que na América do Norte, que é um pouco mais, é uma sociedade mais capitalizada, mas na Europa isso é muito, muito forte, mas lembrando que não vincula, mas ela cria uma cultura nova, né? Uma cultura de transformação. Sim, e acho que um papel também importante para nós como educadores, doutora, é no sentido de orientar esse uso, pensando que esses dados vão gerar aí algoritmos que vão refletir no que está sendo exposto para essas crianças. A gente vê muitas vezes que se a gente fizer uma busca, o próprio sistema de busca vai devolver para a gente coisas semelhantes, né? A gente está pesquisando sobre determinado item, vai aparecer propaganda desse item, né? Na rede social, né? Nos sites que a gente estiver utilizando. E aí eu vou puxar um pouquinho do gancho para a psicologia, que é algo que eu vejo bastante em relação aos alunos, especialmente os adolescentes, que eles estão numa fase de identificação, né, de perceber que os seus gostos estão dentro de grupos aos quais eles querem pertencer, e isso é parte do desenvolvimento humano, parte importante, e a gente não tem como deixar a temática da inteligência artificial fora disso, porque estudando sobre a adolescência e os processos de vivência de violência na adolescência, a gente vê que muitos adolescentes, sentindo-se sozinhos, excluídos, tendem a buscar comunidades mórbidas na internet, né? E pertencendo a isso, eles acabam sendo sugados a conteúdos que não são, né, o que a gente gostaria para eles, muito pelo contrário. Então, acompanhar esse uso, orientar um uso bacana, que faça uma identificação saudável, para que gere pertencimento, uma sensação de bem-estar, cuidando da saúde mental desses alunos, também vai ser, em parte, o nosso papel, né, doutora? E aí eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né, mas que nos chama a entender cada vez melhor, cada vez mais, sobre essas tecnologias e sobre como elas podem ter um impacto bom, né, não só perigoso assim. Sim, Guida, você trouxe um outro tema importante quando você fala da busca dos nossos gostos, né? Olha que interessante. Esta é a denominação para finalidade preditiva. Preditiva, essa é a palavra-chave para uma das né, finalidades da inteligência artificial, é que o adolescente vai lá, ele entra na rede social, entra no Instagram ou outra plataforma, e de repente ele pesquisa um tema e, curiosamente, os temas começam outras sugestões aparecem, né? Então, essa é a lógica, né, do mercado, da plataformização dos serviços. Eu dou um clique ali, e com base no meu clique, abre-se um mundo de possibilidades. E o papel do professor aí é importante, mas eu estendo também esse papel aos pais, né? Não somente os professores, mas os pais devem estar aliados, entender a lógica, fiscalizar, orientar,
Porque a inteligência artificial, ela trabalha com estatística e vieses. Quando você fala em vieses, a gente sempre associa o viés àquilo que é ruim, aquilo que sai, né, da rota normal. Mas a inteligência artificial, ela é criada justamente para, dentro de determinados grupos grandes, ela vai selecionando, ela seleciona uma parte das informações, detecta aquele, identifica padrões e aí entrega o resultado para a gente. Então, olha que potencialidade que tem o professor para ele entender isso e trabalhar também a questão do viés, né? Quando o aluno vier apresentar a esse professor ou uma dúvida no uso do sistema, ou ele mesmo, o professor, estiver usando esse sistema, é de se questionar. Será que esse sistema ele realmente está atendendo e atingindo a um grupo grande de alunos, ou ao grupo de alunos que se espera? Que a gente tem vários exemplos na casuística, né? Pessoas negras que foram excluídas, pessoas presas, né, que foram sistemas que foram criados para auxiliar juízes nos Estados Unidos bom, este grupo, ele merece, como ele é reincidente, ele vai ficar mais tempo preso. Né? Aí foi se descobrir que a base do sistema privilegiava brancos, né? E prejudicava negros e população latina nos Estados Unidos. Na verdade, a inteligência artificial pode vir a refletir a nossa desigualdade na vida real. Então, o professor precisa estar muito atento a isso e informar ao seu aluno, né? Informá-lo e formá-lo nesse sentido de que desigualdades podem ser potencializadas ou aumentadas na rede virtual. Sim. E o quão importante é a gente conseguir tecer uma crítica construtiva em cima disso, né, doutora? Porque até complementando um pouquinho do que você falou, vi uma notícia, né, de empresas que, coletando dados dos currículos, tendia a eliminar ou diminuir a pontuação de mulheres, já que as vagas concorriam muito mais homens, e aí na base de dados entendia-se ali que as mulheres, estando em minoria, teriam menos colocação para a vaga. E olha que coisa, né? Um cruzamento de dados. Né? Se a gente não tem uma crítica para olhar e construir algo em cima disso, a gente se leva mantendo, intensificando, né? Ao invés de mitigar as desigualdades, né? Os preconceitos. Exatamente. Só para complementar esse exemplo que é mundialmente conhecido, essa base de dados sobre a qual o sistema de seleção de currículos foi criada, ela datava de 10 anos. Era uma base de dados que foi formada, lembra que eu falei da quantidade imensa de dados? Foram coletados dados de mais de 10 anos. Então, o fato foi descoberto em 2018, de 2018 para trás, foram coletados os currículos. E aí, estabelecia-se uma pontuação para os cargos de liderança. Bom, eu crio um sistema de inteligência artificial que me selecione os 5 melhores currículos. E, curiosamente, só apareciam currículos masculinos. E aí foram verificar a base de dados, né, que não incluía mulheres, porque há 10 anos, de 2018 para trás, os cargos de liderança em mãos de mulheres é infinitamente menor. Então, era uma propagação da desigualdade da vida real, da sociedade real. Sim. E aí o quão importante é o fato da gente precisar conseguir construir, né, conhecimentos críticos em cima dessas temáticas, né, doutora? E aí a gente volta a falar do papel do professor, do quão importante é e como isso não se perde, mesmo em meio a essas tecnologias. Então, acho que a gente pode, talvez, resumir, né, doutora, quais são, então, as vantagens e os desafios da inteligência artificial. Você consegue dar uma resumida para a gente? Consigo resumir, já vou adiantar que dentro dos meus estudos, quando a gente começou a pensar, né, na live,
Eu falei, meu Deus, mas são poucas as vantagens que eu vou dizer. Eu acho que vantagens e desafios a gente sempre tem que pensar nos cuidados, tá? Uma das grandes vantagens é a delegação de tarefas que são repetitivas, chatas, monótonas, que as máquinas já fazem, vamos deixar para elas, né? Essa é a grande vantagem. Eu entrego para as máquinas, eu consigo me dedicar muito mais, vamos passar para o professor. É uma atividade criadora, de natureza intelectual. É óbvio que se o professor não ficar tão preocupado ou tão ocupado em atividades que são repetitivas, ele vai ter mais tempo para preparar aulas, né, para tarefas de criação, e isso é o grande segredo e a grande vantagem da IA de expandir a inteligência natural humana, tá? Os desafios são imensos, imensos. Começa, por exemplo, na criação de políticas públicas e privadas de verdade, que a gente chama de robustas, para capacitar as pessoas, tá? Desde os mais graduados até a população mais desprovida. A compreensão da lógica dos sistemas de IA, que é a minha grande missão, por onde eu passo. Outro dia sexta-feira eu estava numa festa, né, me perguntaram sobre, para mim era um prazer. Dali a pouco eu estava conversando sobre inteligência artificial numa festa. Ok, né? Eu estou propagando. Gente, a lógica do sistema é essa, ok? Se eu atingir 2 pessoas, está ótimo. Conscientização da importância das diretrizes éticas para o uso de IA, que a gente já conversou aqui. No Brasil, ainda não existe regulação para IA, não existe lei. Existem diretrizes normativas e tudo mais. Então, eu acho que pensar o papel do professor e de todos do setor, todos esses profissionais da educação, as academias, elas estão assim em peso no Senado Federal, em outros âmbitos de estruturas regulatórias, e devem e precisam participar. E que essa estrutura regulatória seja compatibilizada tanto com o avanço tecnológico, quanto com a promoção de mais igualdade, né? Também pensar nas formas e de que maneira, qual a extensão da responsabilidade pelo uso indevido, quem que vai responder? É a máquina que responde? É o desenvolvedor? Olha só, é um outro universo que se cria, né? E principalmente políticas de mitigação de desigualdades, porque já surgiu um novo tipo de discriminação, que é a discriminação algorítmica. Então, esses são os pontos mais importantes que eu acho que a gente deve considerar como desafios. Sim, muito bem. Um ótimo, acho que, apanhado para a gente ter bastante conteúdo para pensar, né, e trabalhar no nosso fazer diário, né, na área da educação. Doutora, excelente. E acho que a gente pode ir encaminhando a nossa live para o finalzinho, infelizmente, porque está muito gostoso, né, falar sobre esse assunto. É muito bacana e muito simples o jeito como você vai falando, doutora, fica muito claro para a gente conseguir assimilar, aprender um pouco mais. Mas aí a gente indo para o finalzinho, pode falar um pouquinho, doutora, sobre o futuro da educação, pensando na integração da inteligência artificial cada vez mais presente na nossa rotina, no nosso dia a dia? Sim, eu acho que quando surgiu, né, essa reflexão final, eu acho que a reflexão deve ser positiva, né? Deve ser positiva, mas deve ser assim, estou pensando em algo bem macro, né? Eu estou pensando em professores com os quais eu convivo, com os quais eu convivi, que são professores engajados, são professores que sempre buscam os melhores resultados. Então, quando a gente fala em rumos da educação, eu acho que a educação, não só no país como no mundo, deve avançar muito, deve abrir portas, principalmente para os menos favorecidos. Tá? Essa é a minha visão otimista mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou afeita a projetos sociais, a projetos de inclusão. Então, se a educação conseguir angariar, se engajar em políticas que sejam inclusivas, baseadas nos direitos humanos, em diretrizes éticas, é o sonho de consumo, né? O papel da educação for para esse lado. A gente tem a África, né? Toda a parte de África, parte de Ásia, muito desfavorecida,
o sul global como um todo. Então, eu acredito que a educação pode passar por aí, aliada à inteligência artificial, pode beneficiar parcela dessa população. A educação também, participação na criação de modelos de inteligência que priorizem mitigação de preconceitos. Eu acho que se a gente conseguir com que os professores desenvolvam nos nossos alunos essas questões, né, de preconceito, a gente vai avançar em pautas desse tipo. E também a educação é que vai formar os auditores que vão avaliar os sistemas que vão ser criados. Eu já sou do século passado, daqui a pouco eu já estou deixando esse universo. Então, assim, as pessoas, os profissionais que forem se formando pelos nossos professores, eles vão ter condição de avaliar esse impacto algorítmico que nos espera. E também educação passa por saber dos riscos do uso de dados, como a professora Amanda bem levantou, né? Eu acho que se a educação conseguir atingir essa pauta de uso ético e correto de dados, a gente vai ter sistemas mais confiáveis, sistemas mais robustos e uma sociedade melhor. Muito bem, excelente. Quero então já começar falando que eu vou compartilhar dessa ideia otimista, doutora, para que a gente vá construindo juntos, né, um universo aí melhor, mais inclusivo, mais pautado nos direitos humanos, né, cada vez mais. E aí, doutora, uma última pergunta, né, em relação à afirmação de que a transparência absoluta ela é uma meta impossível, né, de que forma que ela seria uma meta impossível? Olha, existe um livro muito interessante, tá, de uma jornalista, ela estudou ela fez uma pesquisa de mais de 10 anos, chama Kate Crawford, e ela nos traz um atlas da inteligência artificial, um belíssimo trabalho, denso, e ela pontua que, na verdade, a inteligência artificial é um atlas. Pensa num modelo, né, de atlas, onde você tem vários meandros, vários mapas, cada um leva para um caminho diferente. Essa é a ideia básica. Então, quando se fala em modelos de inteligência artificial, a gente sempre se preocupa muito com a transparência desse modelo. Nossa, será que ele vai causar risco? Será que ele não vai? Né? E a Kate Crawford traz muito mais. Ela fala, gente, a gente tem que pensar fora dessa visão somente de transparência dos sistemas de IA. A gente tem que pensar na arquitetura, como é que foi criada a inteligência artificial, né? O que está por trás dela? Quais são os ambientes econômicos, políticos? Como é que essas questões se entrelaçam? E vejam bem, quem que trabalha com isso? É o professor, né? É o professor. Então, olha só a potencialidade do profissional da educação frente à inteligência artificial, porque ele pode fazer parte desse papel transformador, porque é ele que vai entregar ao aluno como é que se arquitetou essa grande quantidade de dados? Da onde que se tira tanta energia para os sistemas computacionais gigantes funcionarem? Né? Quem que é explorado? Quem que é o explorador? Né? A quem que está beneficiando essa inteligência artificial e todo esse sistema? Então, professores, mãos à obra, e aos alunos que absorvam o máximo que eles puderem de conhecimento. Sim, exatamente. E aí, enquanto você estava falando, Adriana, fiquei pensando, ficava voltando na minha cabeça uma frase do Saviani, em que ele fala que o papel da escola é o disseminar o conhecimento construído pela humanidade ao longo dos tempos. A escola não vai perder esse papel e muito pode se beneficiar do uso dessas ferramentas e desses recursos, né? Sempre ampliando. Tem vários elogios aqui. Elogios à doutora, falando que sempre trabalhou para além do gabinete, né? Agradecendo pela live, dando os parabéns, falando que está muito envolvente. Então eu vou... sempre trabalhou para além do gabinete, doutora. Está além do gabinete agora, por sinal. Uma gratidão da irmã Aurora, a sua amiga Adriana, né, que é muito sábia, está agradecendo por compartilhar seu conhecimento com o nosso colégio.
A Larissa, que é diretora do nosso colégio, dando os parabéns, dizendo que a live está excelente, agradecendo a presença de todos aqui, né? É isso, né? E aí, Maria falando que você é maravilhosa, falando que a nossa irmã Aurora falando que a nossa missão é construir pontes, que a gente deve seguir com coragem e ousadia sempre, né? Muito bem, então eu vou lembrar, pessoal, aqui que a nossa live vai ficar gravada e quero fazer um agradecimento especial para a gente finalizar, doutora. Infelizmente, espero que esse papo continue em outros momentos. Pode um agradecimento. A gente vai chamar mesmo. Um agradecimento em nome de toda a rede posteriana de educação, da irmã Aurora, né? Agradecendo de coração por toda a contribuição que você trouxe para a gente essa noite, doutora. Foi um prazer estar aqui. Igualmente. E um agradecimento pessoal por poder estar mediando essa conversa, tá? Que foi maravilhoso, de muito crescimento. Eu que agradeço, muito obrigada. Um beijo gigante para minha amiga e irmã Aurora, de muito tempo, com quem eu aprendo todos os dias, com todas as postelianas, e eu estou à disposição. O conhecimento, na verdade, é para ser compartilhado, né? Aquilo que a gente pouco sabe precisa ser compartilhado. Então, contem comigo, a live está à disposição, e o material que eu te mandei, Eda, fique à vontade. Tem umas baguncinhas lá no meio, mas se tiver dúvida, podem me mandar, e eu estou sempre à disposição, tá bom? Tá ótimo, tá excelente. O material tá excelente também, a gente vai usar com certeza. Boa noite, doutora. Boa noite a todos.